Bom, agora, na página 131 do livro 6, vamos ao ano de 1187 e lembre-se, a Igreja Católica já tinha organizado 2 guerras santas. Nesse período, ela tinha perdido Jerusalém, na história que eu contei na última aula para vocês, em que Saladino, quando conquistou Jerusalém, ele concedeu um perdão aos católicos que se renderam. E lembre-se que o líder católico até falou, mas quando nós tomamos Jerusalém de vocês, nós fomos implacáveis, matamos velhos, mulheres e crianças, por que você vai nos perdoar e ser misericordioso conosco? Aí Saladino disse, porque o profeta Maomé nos ensinou a sermos misericordiosos com aqueles que se rendem. Ou seja, um católico aprendendo misericórdia com o muçulmano. E é verdade, irmãos, na história, os católicos eles foram mais violentos que os muçulmanos. O próprio Saladino diz a história que ele, certa vez, degolou vários católicos. As pessoas, olha aí, ele não era misericordioso. Mas por que ele degolou aqueles católicos? Porque os católicos, através do rei da Inglaterra, que tinha aprisionado muçulmanos, ele mandou matar todos os muçulmanos. Aí Saladino, em resposta, matou também os católicos. Ok? Bom, agora no ano 1187, o que os católicos fazem? Ele resolve organizar uma nova Guerra Santa. Eu uso assim, Guerra Santa, porque é assim que os católicos chamavam. Os historiadores hoje chamam de cruzadas, Guerra da Cruz. Mas os católicos chamavam de Guerra Santa, porque eles acreditavam que eles estavam vivendo o reino de Deus, o reino milenal, de Apocalipse capítulo 20, que nós sabemos pela profecia que ainda virá. Mas eles pregavam isso. E na visão deles, esse reino teria começado quando? Teria começado com Constantino, lá nos anos 1300. Então, o ano 1187, na visão dos católicos, o milênio de Apocalipse 20 estava para acabar. Eles tinham que fazer a paz, esse reino profetizado que seria um reino de paz. Então, na visão deles, esse reino estava, na verdade, cheio de guerras. Essa heresia católica, ela permaneceu nas igrejas protestantes e nas igrejas reformadas. Você pega aí os reformados no YouTube, ensinando sobre o milênio, você vai encontrar eles dizendo que o milênio está acontecendo, que Satanás está preso. Ano passado, eu tive em São Paulo, me convidaram para debater com um reformado, metodista, ele defendendo lá que nós estamos vivendo o reino de Deus. Nós estamos vivendo o reino de paz, Satanás está preso. Hernan Dias Lopes, se você procurar na internet Hernan Dias Lopes, milênio, você vai encontrar ele defendendo lá que Satanás está preso, que a influência dele está diminuindo no mundo e que o reino de paz de Jesus está acontecendo. Isso é um absurdo. Isso é contrário às Escrituras. Nós temos que defender as Escrituras e dizer que esses homens são hereges, são falsos profetas. Eles estão aí para enganar as pessoas. Eles desacreditam no arrebatamento da igreja, que Jesus volta para arrebatar a igreja, depois volta 7 anos depois para salvar Israel no fim da grande tribulação, e então depois é que Jesus reina na terra por 1000 anos. Mas eles dizem que não, eles seguem a doutrina católica dizendo que Jesus já está reinando através da Igreja Católica. Isso é uma incoerência muito grande, porque eles mesmo, Hernan Dias Lopes, ele diz que a Igreja Católica pratica paganismo quando ela acredita em purgatório e faz invocação ao mundo dos mortos. Olha que incoerência. Olha que incoerência. E os 1000 anos de Apocalipse já seriam aí 1700 anos. Inclusive, nesse ano, de 2025, foi no ano de 325 que Constantino organizou a Igreja Católica no Concílio de Nicéia. Seriam exatamente 1700 anos. Como pode o milênio durar 1000 anos ou 1700 anos? É uma confusão generalizada. Bom, então prosseguindo, página 81,
Página 131, o item 81, a Terceira Guerra Santa. 1187 da Era Cristã. Em 1187, o Papa Gregório VIII convocou uma nova cruzada, que aconteceu entre 1189 e 1192, e tinha como objetivo retomar Jerusalém, que fora perdida para os muçulmanos. Gregório VII faleceu durante a organização da cruzada. Essa cruzada ficou famosa pela participação de 3 grandes reis: Filipe Augusto da França, Frederico Barba-Ruiva, do Sacro Império Romano Germânico, e Ricardo Coração de Leão, da Inglaterra. Pelo número de soldados, temos uma dimensão do conflito. Veja, irmãos, o tamanho da guerra que os católicos faziam, dizendo que era a ordem de Deus. Urbano, né, o Papa que deu início à Primeira Guerra Santa, ele usou a expressão Jesus está mandando. Isso é mentira. Jesus nunca ordenou guerra nenhuma. Tá bom? Veja, segundo a história, eram 15 a 20 mil alemães, 20 a 25 mil ingleses, normandos e galeses, 10 mil franceses, 1.000 hospitalários e templários. Hospitalários eram pessoas soldados que iam para trabalhar na parte médica, recuperando feridos, e templários eram pessoas que eles tinham a função de proteger os peregrinos, tá ok? Também 2.000 húngaros, 2.000 genoveses e pisanos, e 2.000 outros que os historiadores identificam que seriam dinamarqueses e noruegueses. Muitas dessas pessoas iam por uma questão também do saque, né? Porque eles iam saqueando cidades dos muçulmanos, e isso era enriquecedor. Isso era enriquecedor. O comentário prossegue. Quando Saladino venceu os cruzados católicos em 1187, ele foi misericordioso, permitindo que os católicos vencidos partissem, ainda que os cruzados tenham sido impiedosos quando conquistaram Jerusalém em 1099. Essa terceira cruzada se caracterizou por mais uma vergonha dos católicos. O rei católico Ricardo Coração de Leão ordenou a decapitação de 2.000 prisioneiros de guerra no evento que ficou conhecido como o Massacre de Ayader, e causou grande revolta em Saladino, e este decidiu, entre aspas, eu coloquei aí, desobedecer o profeta Maomé e também executou prisioneiros de guerra. Porque, vamos dizer, prisioneiro de guerra é aquela pessoa que se rende. E Maomé tinha dito para eles serem misericordiosos. Quem se render, você não mata. Tanto que na Segunda Guerra Santa, quando Saladino venceu eles, ele não matou os católicos que se renderam. Mas agora os católicos fazem o quê? Eles matam os prisioneiros de guerra.